Para falar deste momento que é tão importante, né? A fase de introdução alimentar, que é vital para o desenvolvimento do paladar e o início de um hábito alimentar diversificado. Para falar sobre este assunto, a gente começa agora com a doutora Raquel Souto, que é pediatra, que é muito bem-vinda aqui no nosso programa mais uma vez para replicar este tema que foi sucesso no nosso Viver Bem ao longo aí das últimas exibições. Então, doutora, para a gente entender primeiro, qual que é o primeiro alimento da criança? A criança, ao nascer, o primeiro alimento é o leite materno, né? Obrigada, Renata, mais uma vez. Na verdade, quando a criança nasce, o primeiro alimento que ela tem que ter é o aleitamento materno exclusivo. Sim, sem água, sem chá, sem qualquer outro alimento ou outro líquido que ela possa vir oferecer a ela. É o aleitamento materno exclusivo. Ocorre de algumas mães não poderem amamentar. E aí o que acontece? Nesse caso, onde as mães não conseguem amamentar, a gente pode usar o leite artificial, que é o complemento, que não vou dizer que ele substitui o aleitamento materno 100%, mas para essa idade é o alimento que é compatível para essas crianças. Para uma criança que a mãe não consegue amamentar e faz uso desse tipo de leite, a introdução alimentar dela vai ser a mesma de uma criança que é amamentada desde o início? A mesma. A introdução alimentar é na mesma época, com 6 meses. É exatamente a mesma introdução. Algumas mães, porque vão trabalhar ou porque as crianças vão para a creche, a gente pode até tentar antecipar um pouco, mas assim, muito pausadamente, com uma fruta, não assim, uma introdução alimentar efetiva. A partir dos 4 meses a gente até consegue, mas assim, sob supervisão de pediatra, nada assim sem ser sob supervisão. Então a regra é introduzir alimentos a partir dos 6 meses, no geral. Isso, a regra é a partir dos 6 meses. Não que aos 6 meses a criança ela tem que ter uma alimentação plena. A gente já fala que é introdução alimentar. Então a partir dos 6 meses começa a introdução alimentar. Pode chás, sucos? Então, isso é polêmico, né, Renata? O suco não pode. O suco, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda. Porque, vamos supor, para você fazer um suco, você faz com 5 laranjas, né? Então, assim, você dá um suporte calórico muito grande. Então, não é recomendado. É recomendado realmente a fruta in natura. E os chás também não são recomendados nessa idade. Fruta in natura, água de coco também pode. Mas a água de coco, ela não pode substituir a água normal, né? Ela entra como um lanche. Deu 6 meses, quero iniciar a introdução alimentar do meu filho. Quais seriam os alimentos ideais para começar a dar para o bebê, para ele sentir no paladar, para ele se acostumando? E de que forma que esse alimento deve ser dado à criança? A gente tem o plano alimentar. Ali com 7 horas da manhã, a gente continua com aleitamento materno, ou no caso das mães que usam leite artificial, continua ainda o leite artificial. Às 9 a gente usa uma fruta e no meio-dia, 11 horas, que é a papa principal. Aí tem a proteína, que é a carne, o ovo, o peixe, junto com a leguminosa. Aí a gente faz o prato principal, né? Que vem com legumes, não tem sobremesa no primeiro momento. Tá? E assim, quanto mais variação, quanto mais alimentação variada que a criança receber nesse período, melhor para ela. Deixar a criança ficar ali em contato com a comida, tentando também brincar com a comida, para que ela tenha o tato e tenha a vontade, ou a mãe que tem que estar ali insistindo? A consistência da comida, ela não pode ser passada no liquidificador, ela tem que ser amassada. Mas é importante que a criança ela tenha esse contato. Nem que você faça só um prato e dê um pedaço ou de cenoura ou de batata, que a criança tenha realmente esse contato com a comida. Que o momento da alimentação seja um momento prazeroso, sabe? Assim, não seja uma coisa assim que seja ruim. Não seja um momento de tortura, Não seja né? um momento de tortura. Respeitar o tempo da criança. Se a criança não quiser comer tudo naquele momento, aguarda para um pouco mais para frente, para que assim, realmente aquele momento seja um momento de satisfação para a criança. Evitar deixar tablets, brinquedos ali no momento. Isso é extremamente importante. Você pontuou uma coisa muito importante. Alimentação é alimentação. Não é tipo, não tô vendo na televisão, a criança abriu a boca, toma. Não, ela tem que entender que ela está alimentando. E isso tudo não precisa ser forçado, não precisa ser imposto, não precisa ser com chinelo, sempre respeitando o tempo da criança.
A gente recebeu a pergunta de telespectador que está com dúvida sobre este tema, sobre a introdução alimentar. É uma pergunta da Tati Silva. Bom dia, tenho um bebê de 3 meses e voltaria a trabalhar. Ele estará com 5 meses. Eu inserindo a mamadeira com o meu leite materno, corre o risco de ele não querer mais o meu peito? Então, isso acontece, né? Tanto que quando a gente começa a introdução alimentar, o aleitamento materno, a gente pede que não tenha bicos, né? Chupeta, mamadeira. Então, com 5 meses, ela introduzindo uma mamadeira, possa ser sim que ele não queira mais tanto o aleitamento materno como teria antes. Só que tem um outro lado, como com 5 meses o aleitamento materno já está pleno, a criança já está acostumada com aquilo ali, já está super bem introduzido, possa ser que não tenha interferência nenhuma. Porque às vezes a criança ela sente uma diferença por conta de bico, né? De bico, confusão de bico. É como se fosse mais fácil para ela, se ela se adaptou à mamadeira, não voltar para o peito, que exige um pouquinho mais. Porque assim, o aleitamento materno ele exige um pouco mais de esforço. A mamadeira ele é mais fácil, tanto que agora as mamadeiras mais atuais, os bicos são muito finos. Aí você tem aquela diferença de mamadeira de 0 a 1 mês, depois de 6 meses, por conta disso. Então pode ser que sim, pode ser que não, não é uma regra. Pode ser que não é uma regra. Não é uma regra. Certo. Iniciei a introdução alimentar. O aleitamento vai continuar como, doutora? O aleitamento materno continua até 2 anos ou mais, pelo menos até 2 anos. Só que assim, ele não entra mais como um aleitamento materno exclusivo, ele entra complementando, né? Vai ter a alimentação mais o aleitamento materno. Agora assim, as mães têm que ter bastante assim, atenção para que o aleitamento materno não substitua uma refeição principal, que nesse momento já não é mais adequado. Assim, tem que entender que a partir dos 6 meses não é mais um aleitamento materno exclusivo. E há uma tendência das crianças quererem essa questão porque já estão acostumadas, é mais fácil. Quando a criança inicia o aleitamento materno, agora uma dúvida de uma leiga, a frequência de mamadas durante a noite, o sono da mãe ganha um pouquinho mais de qualidade? O sono da mãe, na verdade, ele teria que ter qualidade antes dos 6 meses, né? Assim, ainda é tolerável nessa idade a criança acordar menos. Só que assim, a gente tem que começar desde o início, não fazendo uma rotina, que rotina de RN, rotina de bebê, a gente só consegue colocar uma rotina depois dos 4 meses. Tanto rotina de alimentação, rotina de sono, mas essa questão da introdução alimentar com sono é um pouco, não é, assim, as mães têm aquela falsa sensação de vou dar alimentação, vai sustentar um pouco mais e a criança vai acordar menos. Porque na maioria das vezes as crianças não acordam por sono, ou por fome. Acordam ou porque está com saudade, ou por hábito. Legal, curioso, né? Muito bacana, viu, doutora? Gostei do tema, viu? Muito esclarecedor. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Renata. E olha, quem quiser ainda enviar mais questionamentos, a doutora Raquel sempre está respondendo todo mundo no Instagram dela. O perfil é doutora Raquel Souto, com CH. Doutora Raquel Souto, vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar das dicas que ela dá no Instagram, viu? E se você quiser acompanhar esse tema ou outros temas, quiser ficar sempre por dentro do Viver Bem, é só acompanhar o nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. Nosso quadro volta na próxima semana.